Boa noite. Tô arrumando aqui de novo a câmera. Boa noite. Hoje a live, o tema da live é por que sempre me sinto carregada e sem sair do lugar. Um tema bastante comum para todas nós, que em algum momento já vivemos, e essa sensação de sobrecarga. E eu gostaria de começar dizendo que vamos começar afirmando que sobrecarga é sim algo que acontece nas empresas e que deve ser tratado com toda a seriedade para a saúde mental dos seus profissionais, né? Oi, Selma, a gente está aqui vivendo, inclusive, um momento importante, que a partir, eu trouxe uns dados aqui, então de vez em quando vocês vão me ver olhando para baixo. Vocês vão, no dia 26 de maio desse ano, as empresas brasileiras, elas terão que incluir uma coisa chamada avaliação de riscos psicossociais no processo de segurança e saúde do trabalho. Então, esse tema, né, da sobrecarga, ele é sim algo que acontece, então não é algo da nossa cabeça, e esse tema virou tão importante, né, que a gente tem movimento sobre saúde mental, e agora em maio nós vamos ter um novo formato aí de mais um cuidado que as empresas precisam ter com os colaboradores. Eu tô falando de empresa porque provavelmente muitas de vocês são do mundo corporativo, vocês que estão aqui e que vão me ouvir depois, né? Então eu trouxe várias coisas aqui hoje, eu trouxe bastante anotação, então de novo vocês vão me olhando para baixo aqui, né? E aí vamos falar um pouco do que é essa sobrecarga, né? Então gosto de novo de reforçar que a sobrecarga existe, não é algo da nossa cabeça, não é mimimi, não é isso, não tem a ver com geração, tem a ver com excesso mesmo do que a gente consegue de forma saudável aguentar. Mas a reflexão aqui por que eu venho me sentindo sobrecarregada e sem sair do lugar. E aí aqui a gente vai para um outro espaço, né? Para uma outra dimensão que não necessariamente é essa sobrecarga de excesso de trabalho, mas muitas vezes é uma sobrecarga do porquê que eu não tô conseguindo sair do lugar, o que tá acontecendo dentro de mim que faz com que eu tenha aí uma complexidade em me aproximar da carreira que eu desejo, né? A primeira coisa que eu gostaria que a gente começasse a refletir aqui, né, é sobre o mito da produtividade. Eu não sei vocês, mas em muitos lugares eu participo de muitas reuniões, principalmente reuniões corporativas, e parece que ficou até uma coisa assim, como se fosse algo ligado de forma positiva. Ai gente, nossa, como tá sua agenda? Tá uma correria aí? Nossa, aqui tá uma correria. As pessoas entram já nas reuniões bufando, já assim, não saí da outra reunião, agora tô aqui. Então tem uma coisa assim uma confusão entre estar ocupada não significa ser produtiva. Daí o mito da produtividade, né? Então é como se eu tivesse que ter uma agenda super ocupada, né? Toda ocupada fisicamente de muitos eventos. E parece que a gente foi se viciando nisso, né? Parece que é um senso comum e parece que até é socialmente aceito falar assim, nossa, tá corrido, né? De novo, é toda reunião que você entra com todo mundo que você trabalha, as pessoas estão sempre falando a mesma coisa. E é quase que assim, quem hoje tem coragem de dizer que vai sair às 5 da tarde para cortar o cabelo? Né? Parece que isso tira a sua competência assumir que a vida além do trabalho. Então isso é uma coisa comum que acontece nas relações de trabalho. E isso começa a gerar uma sobrecarga mental. Então muitas vezes a sobrecarga, ela tem uma questão de volume, mas tem a sobrecarga que vai afetando a nossa saúde mental. Então, de novo, se você está num ambiente ou se você, né, está num lugar e que é socialmente aceito, é até bonito falar que você está sempre bufando e está sempre com uma agenda muito lotada, quando você, de uma certa forma, começa a perceber ou começa a querer assumir que a vida, além do trabalho, provavelmente você vai se sentir mal. E são nessas sutilezas da gente começar a se sentir mal que a sobrecarga, além da sobrecarga que a gente sabe que existe, vai acontecendo também a sobrecarga mental, né? E aí, nesse sentido, se observe, né? Quais as narrativas você tem
repetido por aí, né, que corroboram com essa forma de normalizar a sobrecarga, né? Então começa a se auto-observar. Então, de novo, entrei numa reunião, tô com pessoas da minha convivência e as pessoas estão lá quase que falando que é muito legal ter uma agenda lotada, né? Você se sente assim que tem até às vezes até uma fagulha de competição, sabe assim? Ah, não, mas eu vou aqui e vou para outra. Aí se talvez você fale assim, nossa, não, eu termino aqui e vou embora buscar meu filho. Você já começa a dar uma tremida no olho, né? Fica lá já uma coisa assim, nossa, eu não estou tão ocupada quanto essas pessoas aí. Será que eu não sou mais relevante? Será, né? Então começa as caraminholas na nossa cabeça, porque de novo virou algo socialmente muito aceito a gente ter uma vida lotada de quantidade de coisas, né? A outra coisa para a gente se observar em relação à sobrecarga é a nossa autossabotagem e as nossas crenças limitantes. Não? Então, quando a gente tem um pensamento que eu preciso dar conta de tudo, a gente não vai conseguir avançar, né? Por quê? Porque isso acaba também sendo um complemento do nosso excesso de produtividade, né? Que essa produtividade maquiada aí, e essa produtividade nesse lugar desse volume desenfreado. Então, se você está num estado desenfreado de execução, faz, isso vai eliminar a sua capacidade de ter um estado de presença nas suas relações profissionais. Vai mitigar, na verdade mitigar não, perdão, vai eliminar em muito o seu tempo de qualidade para realizar aquilo que você precisa realizar. E é muito maluco, né? Porque assim, quando você tem que dar conta de tudo, você vai ter uma dificuldade real de colocar limite. É como se fosse um looping desses excessos. Então, assim, eu tenho a crença, né? Eu mulher, acredito que eu tenho que dar conta de tudo. Na hora que eu acredito que eu tenho que dar conta de tudo, o que acontece? Eu fico num estado de volume tão grande que eu não consigo fazer as coisas da forma como eu deveria. Um exemplo bem fácil é assim, quando você tá comendo algo e assistindo televisão, o que acontece com o seu cérebro? Provavelmente você vai comer aquela comida, mas você não vai sentir o sabor. Por quê? Porque você tá ali dividindo a sua energia entre a mastigação, que é uma ação importante na hora que você está se alimentando, e você está ali prestando atenção num diálogo que tá fora, que você tá prestando atenção na televisão. Quando você tá nesse hábito de dar conta de tudo, a mesma coisa acontece. Então, quando eu dou conta de tudo, no fundo, eu não consigo colocar qualidade em muita coisa. E aí parece que, de novo, é um looping muito, muito triste, muito complexo da gente se desfazer, porque se eu acho que eu preciso dar conta de tudo, eu saio fazendo muitas coisas sem qualidade. Quando eu saio fazendo muitas coisas sem qualidade, provavelmente o que acontece comigo, ou eu vou ter que refazer, ou eu não vou ter entendido direito, ou eu não vou estabelecer relações com qualidade, ou eu não vou conseguir ser capaz de ler os sinais do que está acontecendo em volta de mim. Então, é uma série de consequências, né? Um resultado muito ruim não conseguir ter um estado de presença. E aí eu vou, de novo, querer compensar confundindo minha produtividade em estar ocupada ao mesmo tempo. Então, eu não estou presente em lugar nenhum, eu saio fazendo, e aí quando eu saio fazendo, provavelmente eu não tenho entregas de qualidade, não tendo entregas de qualidade, eu vou querer compensar fazendo mais ainda. E aí a gente vai se afundando nessa loucura toda. Uma outra coisa que acontece muito com nós mulheres, então eu costumo dizer que eu falo mais com mulheres aqui, eu sei que meu pai sempre está nas minhas lives, mas ele me entende já, é a síndrome da Mulher Maravilha, né? Então é o impacto da gente querer ser perfeita em tudo. A gente quer ser perfeita em tudo. Olha que doideira, a gente quer ter uma agenda super lotada, a gente quer dar conta de tudo e a gente ainda quer ser perfeccionista, né? Então é uma tríade assim muito estranha. A gente tem um olhar muito tortuoso sobre o que é produtividade, em que a gente normaliza o excesso. De novo, assim, chega até ser
elegante falar que você tá com uma agenda lotada essa semana. Tô com uma agenda lotada essa semana, não posso falar com você. 2, a gente acha que precisa dar conta de tudo e pior. O que seria esse tudo, né? Esse tudo é tudo para quem? Qual é a régua de qual é esse tudo, né? Quais são os limites saudáveis? Acho que uma coisa bastante importante dessa tríade muito doida é quando, de novo, a gente está num estado que a gente não está presente no que é factível pra gente, no que é possível pra gente, a gente vai estar numa relação de bastante comparação, né? Então, se eu o tempo inteiro acho que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo muito certinho, eu não vou conseguir, porque esse muito certinho é uma régua que não existe, é um certinho para quem. E conforme eu não faço isso tudo muito certinho, e eu acho que tem uma outra pessoa fazendo muito certinho, eu vou começar a estabelecer os meus limites na régua de uma outra pessoa. Porque, de novo, eu não estou num estado de presença, eu estou num estado... como que eu poderia falar? Eu estou num estado em que eu não estou mais me percebendo. É muita ocupação, é muito excesso, é normalizando o excesso. Depois, eu já não sei o que é saudável para o meu corpo, porque eu não tenho estado de presença, então eu vou vivendo num flow, mas num flow ruim, né? Num flow do tipo, numa inércia, talvez essa palavra seja melhor, numa inércia. E aí meu corpo, ele acaba também, de uma certa forma, normalizando, porque eu tô tão acostumada com excesso, que eu não sei sentir uma outra coisa. E aí, quando eu paro para descansar, eu me sinto culpada. Eu sinto que eu deveria estar fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. E aí, de novo, a gente vai só escarafunchando, assim, a cada vez mais a nossa relação com o trabalho na sobrecarga. E aí, de novo, se fosse em algum momento uma sobrecarga de uma médica, que hoje em dia ela fala para o mundo corporativo, bem, ela faz um trabalho bem legal, ela chama Simone Nascimento, depois quem quiser procurá-la. Aqui, se vocês procurarem no meu perfil, vocês vão achar a Simone, uma querida. E ela estava falando um pouco sobre isso também, sobre esses dados, né? Acho que no começo eu acabei não falando, mas nós, brasileiros, que a sobrecarga, ela existe, ela não é nenhuma invenção da nossa cabeça. O ponto, muitas vezes, é um assunto super delicado, mas de novo, a gente vai fazendo parte de ambientes que falam sobre a sobrecarga de uma forma que minimiza muito esse assunto. E aí, às vezes, sem a gente perceber e sem a gente refletir muito sobre qual é a narrativa que eu tenho sobre esse assunto, eu fico na dúvida, né? Ela quer falar porque ela quer chamar atenção, ela quer falar porque é o tempo de respiro dela para começar a fazer, sabe assim, uma divisão entre a narrativa. Eu falo muito do ambiente corporativo, que é onde eu mais estou, mas eu imagino que fora de ambientes corporativos também a gente está sempre reproduzindo uma narrativa que nos desfavorece. Às vezes, já me peguei, às vezes, negando, né, assim, olhando minha agenda, vendo que minha agenda está completamente abarrotada, e já aconteceram as duas coisas comigo. Mas era muito mais comum eu ter uma agenda insana, mas se alguém perguntar... Mas ainda assim, eu tipo, ai, será? Será que se eu puxar um pouquinho daqui, um pouquinho... E aí depois eu falo, não. E aí quando acontece de eu voltar atrás e querer encaixar 200 mil reuniões na minha semana, eu sinto assim que eu tô a ponto de explodir, né? Desregularizar. A pergunta assim e como iniciar um processo de dissolver esses emaranhados tão arraigados na gente, né? Quando a gente fala na sociedade que a gente está vivendo, é uma forma mais leve, mais sutil de falar que tá arraigado na gente. Então, nós, enquanto sociedade, né, nós, cada uma de nós aqui, a gente tem uma parcela de responsabilidade sobre o quanto a gente começa a ser bons exemplos desse emaranhado que a gente vive, né? Então, esse excesso de trabalho, essa sobrecarga que faz a gente ter a sensação que a gente não sai do lugar, porque, de novo, quando eu tô em estado de sobrecarga, eu tô num estado disfuncional e eu não vou conseguir sair do lugar mesmo, né? Então, eu vou ficar lá
enxugando o gelo, porque não vou conseguir dar sentido para muita coisa, não vou conseguir degustar o porquê que eu tô fazendo aquilo, por que que é uma coisa importante em detrimento da outra. Quando a gente está em sobrecarga, a gente tem dificuldade de priorizar, né? Porque a sobrecarga faz parecer que tudo é prioridade. Na hora que você para com ele, você não consegue fazer mais nada com ele, porque ele desliga, né? Então, é um pouco isso com a gente, né? Até quando a gente produz muito, 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 a qualidade da nossa recuperação vai ficando pior, né? Porque, de novo, você vai usando muito aquela máquina sempre no limite, sempre no excesso. E aí o nosso corpinho adulto não é igual um corpinho de uma criança que às vezes consegue região, né? A outra coisa, os outros polos opostos são, então, as minhas crenças limitantes, essa crença de que eu preciso dar conta de tudo, por que é uma crença limitante, né? Porque é uma crença que me limita a chegar a algum lugar. Então, quando eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, eu estou me limitando porque eu estou impondo algo que, na verdade, não está fazendo bem para mim, né? Então, crenças com aquilo que te guia, né, aquilo que é importante para você, você vai ter um seu senso de priorização mais aguçado, né? É isso que eu quero, é isso que eu posso, é isso que será importante para mim nesse momento, é isso que eu gosto, mas não é relevante para mim agora. Então, quando você tem de novo uma clareza sobre o que te guia, né? Quando você está conectado, aí você começa de novo a dissolver o emaranhado que tem acontecido na sua vida. Porque conforme eu vou conseguindo priorizar melhor as minhas coisas, eu vou abrindo espaço na minha agenda. Então, às vezes eu posso até gostar, mas eu falo, bom, eu gosto disso aqui também, mas isso aqui para mim agora não me leva. Né, esses dias uma pessoa me chamou no LinkedIn, me oferecendo um curso, para começar um curso de conselheira. Aí eu fiquei super tentada, né? E aí eu fico pensando, não, é muito legal, adoro fazer curso. Mas será que isso tem a ver com o que eu tô vivendo agora? Será que isso vai fazer sentido agora? Porque, de novo, quanto mais próximo a gente tá daquilo que é importante pra gente, aquilo que vai trazer, a gente tá fazendo aquilo que a gente realmente quer. Nossa, mas o cargo dela é isso. E a gente vai fazendo vários recortes da mulher perfeita. E o que que isso faz com a gente? Começa a gerar na gente uma série de emoções e de sensações de não valor, né? De uma desvalorização. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se afastando de quem a gente é. Então, na verdade, eu vi um monte de pequenas perfeições nas outras pessoas. Só que o que a gente vê, de novo, a gente vê recortes, a gente fala assim, poxa, aquela ali tem algo que eu gostaria, aquela outra tal. Só que está em mulheres separadas, não está na mesma mulher. Então, não teria por que a gente fazer isso. A gente cria um Frankenstein da perfeição, né? Que não existe em lugar nenhum. Então, o ponto aqui é volta para você e entenda que você é única e você tem potencialidades que são únicas. E aí, isso inclusive vai ser uma boa referência para quem está te vendo. E a outra pessoa, na verdade, também é uma boa referência quando você olha de fora, lembrando que ela é uma mulher tão comum e tão real como você, né? E aí, sem querer simplificar, né, mas saia desses lugares em que tudo parece ser leve demais e somente você é pesada. Sabe quando você tá num lugar que tá todo mundo assim, ah, não, mas é você que tá muito pesada, você que isso e aquilo, assim. Começa a desconfiar quando você também tá num lugar que você é a mais diferente de todas. Acho que tem dois caminhos. Ou você tá no grupo errado, eu que não estou saindo do lugar. Não, às vezes são as pessoas que você está convivendo, né? E aí, nesses lugares em que todo mundo consegue tudo e só você não, em que as mulheres estão sempre perfeitamente ajustadas e só você que não. Sabe esses lugares em que você se sente inadequada? Muitas vezes inadequada, né? O tempo inteiro você está se sentindo inadequada, inadequada, inadequada. É um bom momento para você se questionar se você está no lugar em que você deveria estar, né? E aí, aqui que entra também um ponto bastante importante, né, da gente começar a dissolver esses emaranhados aí, é você começar a se conectar com mulheres que são reais, né? Não as mulheres maravilhas, mulheres reais, né?
Porque hora a gente vai estar mais maravilhosa, hora a gente vai estar menos maravilhosa, e quando você está num grupo de mulheres que são reais, você tem a coragem e a abertura para ser real, né? Você tem a abertura para caminhar numa realidade mais adulta. E o contrário é verdadeiro. E quando a gente está sempre em lugares, né, em ambientes com pessoas que você se sente inadequada, isso vai te gerar uma sobrecarga. E aí, de novo, isso vai impactar, porque você vai achar que você não está saindo do lugar. Não é, muitas vezes é porque você não está com ou disposição e ou coragem para sair desse lugar que lhe é mais familiar. Só que talvez esse lugar que lhe é mais familiar é exatamente o lugar que te gera mais sobrecarga, porque é exatamente o lugar em que você acha que você tem que ter o excesso como forma de trabalhar, a perfeição como um modelo de ser no mundo, e essa coisa de ter que dar conta de tudo, sabe? Um ambiente em que parece que tá todo mundo dando conta de tudo, todo mundo tá lá com os pratinhos, e só você que tá deixando cair tudo, né? Por quê? Porque as pessoas não se colocam no lugar de ser real. Quando a gente está do lado de pessoas que são reais, a gente vai perceber que é impossível ser assim, né? E aí, sabe aquela coisa de dica, assim, né? Como que a gente pode sair, né? Acho que primeiro, de novo, é redefinir o que é prioridade para você, né? E não sobre o que os outros estão pensando, né? O que que é? Se você tá, de novo, num ritmo de sobrecarga, naturalizando o excesso, você vai ter mais dificuldade de se conectar com o que é prioridade para você. Provavelmente você vai ter se afastado tanto do que é valor para você, que você vai, na hora de fazer esse exercício que parece que é simples, você vai falar, ai meu Deus do céu, não sei, né? A outra coisa é criar um sistema de apoio, né? Você não precisa dar conta de tudo, né? Nós somos seres sociais e a gente precisa do apoio para sobreviver como espécie, né? Isso é biológico, sabe? A gente fica falando de vários instintos aí, mas pode ter certeza que um dos instintos de sobrevivência para nossa espécie é sobreviver em grupo. Nós somos seres sociais, nós dependemos de outras pessoas, né? Pra gente existir, pra gente ser feliz, pra gente se complementar, né? Então, as empresas, de novo, no mundo corporativo, a gente tem lá áreas, funções, por quê? Porque as pessoas se complementam. As pessoas precisam ser apoio uma das outras nessas relações. Uma outra coisa é como é que a gente para de se cobrar tanto, né? Então, vamos lá, você não voa, nem se você quiser, e nem no seu melhor dia você vai voar, né? Você caminha, você anda, você cria seu ritmo. Então, a Mulher Maravilha, ela não existe, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem um movimento. Precisa perceber, sim, se tem movimento, mas é o seu movimento, não é o ritmo do outro, né? Então, comparações bem bestas aqui. Se quem nunca correu decidir correr hoje, vai se estrupicar inteiro. Por quê? Porque vai querer, em um ato comparativo, ter um resultado de uma pessoa que já corre, né? Então, o ponto é não ficar parado no sofá nesse caso. Mas não necessariamente que você precisa ter o ritmo de uma outra pessoa. E aí, cuidado de novo com quem tu andas, né? As pessoas que você tem andado, elas são referências para te motivar, para te engajar, para ir para frente, ou elas são referências para te deixar achando que você não tá entregando, não é camisa 10, né? Enfim, escolha um caminho e dê um primeiro passo, né? Com pequenas ações no dia a dia. Aí são muitos clichês que eu poderia dar, mas eu gosto de contar uma história de uma amiga minha que ela estava começando a nadar porque ela ia fazer participar de uma competição de triatlo, e ela falou para mim que ela tinha como meta, toda vez que ela entrasse na piscina, que ela otimizasse 1 segundo da nadada dela. Aí eu falei, caramba, 1 segundo, 1 segundo não é nada, né? Só que de 1 segundo, ela foi avançando, né? Então, de novo, ela criou um ritmo que era dela. Ela não fez uma régua comparativa com uma outra pessoa, né? Ela fez
ela criou de novo uma conexão com o que o corpo dela conseguia. Até que ponto o corpo dela, de uma forma saudável, iria incluir pequenos avanços de tempo para que ela se aproximasse lá do tempo final. Então, olha que estado de presença. Eu não vou fazer nenhuma loucura, mas eu vou, a cada entrada na piscina, eu vou nadar 1 segundo mais, né? E aí a ideia é essa, mulheres que estão aqui, né? A gente olhar um pouco mais para esse mito da produtividade, olhar um pouco mais para essa questão da nossa autossabotagem, essa síndrome de Mulher Maravilha e essas coisas que acabam fazendo com que a gente se afaste muito de nós, né? Então, quanto mais sobrecarga mental e física, mais a gente se afasta da gente mesmo. E aí, fatalmente, a gente vai ter essa sensação que a gente não está saindo do lugar, né? Pra gente ter a sensação que a gente está saindo do lugar, a gente precisa estar saudável, né? E eu imagino que estar saudável nesse lugar é a gente cada vez mais se aproximar e entender quais são as nossas próprias necessidades. Eu acho que isso é um dos grandes temas de muitas de nós mulheres, porque a gente acaba vivendo durante muito tempo uma coisa tão de fazer, que na hora que a gente pergunta assim, mas você, o que que você quer? O que que você gostaria de fazer? Muitas vezes a gente não sabe nem responder, né? Então, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero, então, que vocês coloquem esses passos, né? Redefinir o que é prioridade para você, criar um sistema de apoio, buscar parar de se cobrar tanto, que é difícil, escolher um caminho e dar os seus primeiros passos, né? Eu costumo dizer para as minhas clientes, cria seu movimento, cria seu ritmo e continua. Né? O primeiro passo é importante porque quando a gente dá um primeiro passo, a gente consegue ter uma visão que a gente não tinha quando a gente estava aqui, né? Então imagina de uma forma muito visual, né? Se eu tô aqui, eu tenho uma visão diferente de quando eu estarei aqui, né? Então por isso que é importante a gente caminhar, porque é na caminhada que a gente vai enxergando novas possibilidades, em que a gente vai abrindo campos diferentes. Se eu tô muito empacada aqui durante muito tempo, sem caminhar nada, aí eu vou ter também a sensação que eu não tô saindo do lugar, né? Porque você não vai estar saindo do lugar literalmente, mas caminha, sabe assim, pode ser de formiguinha mesmo. Dá uma caminhadinha de formiguinha, porque mesmo a caminhadinha de formiguinha vai te abrir aí, vai te ampliar o que você pode fazer na sua carreira, o que você pode fazer para se sentir mais autorrealizada. Tá bom, mulheres? Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. E até semana que vem. Semana que vem tem mais live. Beijos!